já se imaginaram nas bodas do Cordeiro? Vocês já se imaginaram? Estamos falando sobre Santa Ceia na escola dominical, celebramos a ceia no domingo passado. E o Senhor, quando celebrou a ceia com os discípulos, com os apóstolos, ele disse: eu não tomarei do fruto da videira até que me reúna com todos vocês no reino. O que é bodas? Casamento. Então significa o quê? Que nós vamos chegar para a festa. Então o nosso encontro com o Senhor é festa. Já vamos chegar de festa, né? Traje de linho, né? Vestidos ali, purificados pelo sangue. E quem quiser vislumbrar um pouquinho mais, olha lá Apocalipse, né? Dá uma ideia mais ou menos ali de como vai ser, né? A presença, a glória de Deus. Se acheguem, né? Benditos. Aí a gente pensa assim, as tristezas, as decepções, as circunstâncias dessa vida pode ficar de lado, né? São passageiras. Por quê? Eu tenho uma expectativa melhor. E essa minha expectativa, essa nossa expectativa dada por Deus, ela é tão maior que nem a morte nos segura. Ela pode vir, mas estamos garantidos na festa, nas bodas do Cordeiro. E isso produz o que em nós? Mesmo diante de todas as circunstâncias negativas, perdas, sofrimentos, enfermidades, ninguém rouba essa minha alegria. E já que estamos falando de alegria, vamos meditar naquilo que o apóstolo Paulo recomenda. Abramos as nossas Bíblias lá em Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao 7. Amém ou misericórdia? Misericórdia, então vamos esperar um pouquinho. Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. Amém. Então vamos ler. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? A carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Mas em que situação escreveu o apóstolo? O apóstolo estava preso. O apóstolo Paulo escreveu da prisão, em condições que faria a maioria de nós perder a esperança. No entanto, a palavra alegria, ou alegrar-se, aparece mais de 16 vezes. Agora, como ele conseguia se alegrar mesmo no sofrimento? Foi o que falamos aqui. A chave da alegria de Paulo não dependia das circunstâncias, mas sim da sua relação com Cristo. Vejam só, Paulo recomenda à igreja, Paulo nos recomenda que nos alegremos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E ele estava preso, ele estava sofrendo por conta do Evangelho. E a alegria de Paulo não era baseada nas circunstâncias, mas sim na missão, no relacionamento dele com Cristo. Porque ele sabia por que ele estava preso. Tá certo? Então vamos caminhar um pouquinho nesse trecho, né, da carta para entender essa fonte verdadeira de alegria e como podemos experimentá-la em nossas próprias vidas, mesmo quando as coisas não vão bem. Paulo não diz, alegrem-se quando as coisas estiverem boas, ou se você não tiver problemas. Ele dá uma ordem, alegrai-vos sempre. Isso é imperativo, tá? A alegria de Paulo está falando, não é uma emoção passageira, pensem nisso, mas uma atitude, não é eu me sinto alegre, eu me comporto com alegria. Uma atitude, é um ato de vontade, uma escolha consciente de focar em Deus e não nos problemas. Falamos lá que à noite o choro, mas a alegria vem pela manhã. Por que a alegria vem pela manhã? Porque confiamos em Deus. Posso me entristecer, posso sofrer as dores, posso sofrer as minhas perdas, posso ser
agredido, posso estar passando necessidades, mas isso não me impede de me alegrar no Senhor, sabendo que o Senhor cuida de mim. E sabendo ainda, para aqueles que confiam em Deus, que se Deus me permite passar por determinadas circunstâncias, Ele o faz para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, para fortalecimento da minha fé. Paulo estava preso, acorrentado, correndo risco de morte, Filipenses 1, 12 a 14. Suas circunstâncias eram terríveis, mas ele se alegrava porque o evangelho estava sendo pregado. Ele não estava focado em si mesmo, mas na obra de Deus. E a alegria não é o resultado de uma vida perfeita, repetindo, mas o resultado de uma vida focada em Jesus. É fácil se alegrar, né, quando o salário cai, quando a saúde está boa, mas a verdadeira prova da nossa fé é a alegria na dor, no desemprego, na doença. Porque a alegria que vem do Senhor nos dá forças para enfrentar as tempestades. Quando tudo está bem, quando está tudo tranquilo, quando não tem sofrimento, né? Quando o salário cai, as contas estão pagas, o dinheiro sobra, né? Eu não preciso de mais nada, então está tudo tranquilo, né? Ali e tal. Mas quando inverte, né? Nós cristãos, mesmo diante disso tudo, podemos nos alegrar. A alegria se expressa em relacionamento e unidade. Filipenses 2, de 1 a 4 diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, completai a minha alegria, de modo que penseis o quê? A mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unânimes, sentindo uma só coisa. O que quer dizer isso? Que a alegria de Paulo não era uma experiência isolada, estava profundamente ligada à união e ao amor entre os irmãos na fé. Ele pede que os filipenses sejam unânimes, humildes e considerem os outros mais importantes que si mesmos. E a alegria está em quê? Em servir ao próximo. Exemplo de Cristo. Paulo cita Jesus como o maior exemplo de humildade. Ele, sendo Deus, se esvaziou e assumiu a forma de servo. A alegria de Cristo estava em cumprir a vontade do Pai, mesmo que isso significasse a cruz. E sua alegria estava em dar e não em receber. O próprio Senhor disse: eu vim para servir e não ser servido. Mas também nas nossas aplicações práticas, né? Nossas divisões aí e desentendimentos na igreja roubam a nossa alegria. A fofoca, a crítica, a falta de perdão são venenos que matam a comunhão. Mas a verdadeira alegria se manifesta quando amamos uns aos outros, quando servimos de forma sacrificial e quando a unidade do corpo de Cristo é a nossa prioridade. Quando a alegria está unida, o poder de Deus se manifesta e a alegria transborda. Porque essa é a vontade de Deus. Concordam? A unidade do corpo é a vontade de Deus. A verdadeira alegria se manifesta quando amamos uns aos outros, quando servimos de forma sacrificial e quando a unidade do corpo de Cristo é a nossa prioridade. Eu não tenho vontade. Negue-se a si mesmo. E essa alegria leva o quê? A paz de Deus. Filipenses lá, voltando, né? Depois que Paulo nos exorta a nos alegrarmos, Paulo dá o caminho para essa alegria duradoura. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. A conexão de alegria e oração. O antídoto para a ansiedade, que está bem nítido em nossos dias, é o quê? É o quê? Oração
e a gratidão. Tenho necessidades? Coloco diante de Deus. Estou nessa situação? Agradeço a Deus. E isso vai trabalhar o quê? A minha ansiedade. Não andeis ansiosos. Estejam diante de Deus. Coloque suas necessidades. Você tem a necessidade aí de criar 2 filhos. É difícil. Coloque isso diante de Deus. Me dê sabedoria. Me ajuda. Pede socorro. Não é fácil. Eu tive 2. Que pensei que depois de um certo tempo teria um pouco mais de folga, né, pastor? Depois de um certo tempo a gente pensa que tem um pouco mais de folga, mas aí parece que os problemas mudam, né? Os problemas mudam, porque eles já têm uma certa liberdade para escolher, de vez em quando escolhem errado, isso nos afeta, mas aí a gente tem que deixá-los colher um pouquinho daquilo que eles plantaram para que eles amadureçam, né? E o pai, muitas vezes, quer poupar o filho de passar por certas situações, mas ele tem que passar para aprender, para crescer, né? Quando oramos com o coração grato, mesmo antes de recebermos a resposta, estamos expressando o quê? A nossa confiança que Deus está no controle. Eu lembro de um hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor ou mais forte sofrer, né? E ele termina: sou feliz com Jesus. E me parece que quando ele compôs esse hino, ele estava diante do sofrimento de ter perdido toda a família. Então ele diz: sou feliz com Jesus, né? Se dor ao mais forte sofrer. Então ele expressou em oração, num cântico que cantamos até hoje, a turma dos hinários aí, no cantor cristão: sou feliz com Jesus, mesmo diante de toda a dor. A gratidão é o combustível da alegria. Agradeçam a Deus por tudo, mesmo diante do sofrimento. Por quê? Porque Deus está no controle e Deus permite aos seus filhos determinadas situações para que cresçam, e também Deus tem o poder, na sua soberania, de mudar ou não a condição, a circunstância, o momento. O próprio apóstolo, por 2, 3 vezes, rogou ao Pai que o curasse de uma certa enfermidade, e a resposta que veio a ele foi qual? A minha graça te basta. E depois Paulo vai dizer que é sendo fraco que sou forte, e aí tudo posso naquele que me fortalece. Tá certo? E a paz? Se a gratidão é o combustível da alegria, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A alegria em Cristo resulta em paz. Estamos aqui. Vamos supor que de repente toquem-se as trombetas. Estamos em paz. Estamos subindo em paz, né? Os boletos ficam tudo para trás. Ô glória! Uma nova vida. As ites, né? As ites, as etes, os tumores. Olha, eu abriria a mão desse chá para ir direto para as bodas, viu? Que lá vai ser bem melhor. E não só. E aí nós participaríamos com todas as mulheres, com todas as irmãs de todas as épocas, né? Olha só. A alegria em Cristo resulta em paz sobrenatural. Não é uma paz que o mundo pode dar. É uma paz que não faz sentido lógico, porque ela está presente mesmo meio ao caos. É como um barco em meio a uma tempestade, mas como uma âncora, com uma âncora firmemente presa no fundo do mar. E essa âncora é Cristo. O barco pode chacoalhar, mas não afunda, porque ele está com Cristo, tá certo? Então, diante disso, como que procedemos? Escolha a alegria, irmão. Decida focar em Jesus, não nos seus problemas. Busque a unidade, resolva conflitos, perdoe e sirva uns aos outros. Ore e seja grato.
Entregue suas preocupações a Deus em oração. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por nos ensinar sobre a verdadeira alegria em Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a escolha diária de nos alegrarmos em Ti, a cultivar a unidade em nossa igreja e a viver com gratidão, porque a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe neste dia.